Mossoró, hein? É lei em Mossoró. É proibido soltar fogos de artifício com barulho, inclusive no período junino. E a Yara Nóbrega chega aqui, junto mais uma vez, ao vivo, para trazer mais informações sobre você, que inclusive tem pet, que se preocupa muito, né, com essa situação. Crianças sofrem muito, pessoas com autismo, enfim, muita gente fica incomodada, né? Inclusive esses bichinhos aí também, né? Além das pessoas. Yara, São João sem rojão. Se alguém descumprir a lei, o que acontece? Coisa mais fofa. É difícil, ó. Retribuiu, vai beijar de novo. Olha aí, Tom Paulinho, eu já tô aqui com a Abel em clima junino. Eu vou entregar a Abel pro dono dele. Segura aqui, André, porque a gente vai falar justamente sobre esse tema muito importante que é lei aqui em Mossoró, é a Lei 3.492, que é São João sem rojão. E nesse mês, justamente é um mês onde é necessário as pessoas se conscientizarem ainda mais, né? Tem as pessoas com deficiência, tem os idosos, tem os autistas e também tem, no caso, os pets. Nós convidamos hoje aqui a médica veterinária, professora também, Kátia Freire, para conversar um pouquinho com a gente sobre esses cuidados, né, professora? É tão importante essa lei, porque a gente sabe que esses fogos de artifício causam um dano para o animal de estimação. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Sim, a gente está numa época muito festiva, né? Mossoró se destaca em pioneirismo em muita coisa e uma delas é a lei contra fogos sem ruídos, que é extremamente importante, né? Quando a gente fala, o veterinário fala dos fogos sem ruídos, a gente pensa, lógico, primeiro nos animais. Mas é muito bem como você colocou, né? Nós temos pessoas idosas, pessoas enfermas, crianças, pessoas com hipersensibilidade auditiva. Então, quando a gente fala de fogos sem artifício, é uma gama... Fogos de artifício sem ruído é uma gama de pessoas que a gente está beneficiando. E o próprio meio ambiente. E aí, muitas vezes, a gente pensa só no cachorro e no gato, mas também tem passarinhos, né? Cavalos. Recentemente, a gente teve um problema sério numa competição aí que teve muitos fogos, muitos animais saíram feridos. Então, os fogos sem ruídos, eles vão muito além da diversão momentânea que pode provocar em algumas pessoas. A gente tem que pensar muito seriamente o quanto é danoso e resíduos, né, no meio ambiente, principalmente na Semana do Meio Ambiente, a gente tem que levar em consideração. Para os cães e para os gatos, a gente tem um contato mais próximo e vê, infelizmente, essa rotina. Os animais ficam assustados, ansiosos, ocorrem algumas fugas e aí muitas vezes os animais se ferem, se mutilam, inclusive chegando até a morte, dependendo do estado de saúde do animal. Animais também têm alguns com hipersensibilidade, problemas neurológicos, problemas cardíacos, que dependendo da situação, o susto pode sim causar a morte do animal. Professora, tem alguma medida preventiva, né, que pode ser feita para esse animal, em relação aos fogos de artifício, para minimizar os efeitos dos fogos, caso alguém, né, desrespeite aí a lei? É o que eu ia dizer. Primeira medida preventiva a gente já tomou de forma racional, que é proibir os fogos sem ruídos. Mas aí sempre tem aquelas pessoas teimosas, né? E aí a gente pode aconselhar as pessoas que nesse período de fogos, seja no meio do ano, no final do ano, alguma comemoração, que se por um acaso tiver condições de deixar o animal num quarto fechado, com as janelas fechadas, com as portas fechadas e que tenha um cantinho que ele possa se esconder, né? Porque ele não entende esse ruído de uma hora para outra. Quem nunca se assustou com estalinho, né? Imagina, e nós temos a ciência do que está ocorrendo. Imagina um animalzinho que não está entendendo por que em junho tem tantos fogos. Então, que tenha um localzinho, seja embaixo da cama, seja uma casinha, seja uma cama, que ele se sinta seguro. E aí, durante o dia, a gente pode também tomar algumas providências, fazer exercícios para que ele à noite esteja mais calmo, não esteja tão estressado. Como eu falei, fazer exercícios de música, colocar uma música calmante, mas principalmente manter ele em locais fechados. Ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que o local é fechado, que o local é seguro, mas ele encontra uma brechinha, ele encontra um portão, ele encontra uma grade e muitas vezes há casos, inclusive, que já chegou pra gente do animal enganchado, entalado numa grade, tentando fugir, quebra algum portão, alguma coisa frágil e ele termina se machucando mais. Então, o ideal mesmo é que, se possível, abra uma exceção, deixa ele dentro de um quarto, deixa ele dentro de casa, nesses dias que a gente tem um risco
risco de algumas pessoas mal educadas que são infratoras da lei, né? Agora vamos conversar com André, ele que é tutor aqui do Abel. Apresenta a Abel pra gente, André. Abel tem quantos anos e também ele já viveu algum episódio em relação a fogos ou a barulho? Você pode contar pra gente? Bom dia. Bom dia, a Abel tem 1 aninho só, é bem novinho. Ele nunca teve medo de fogos assim, nunca também teve a experiência, né? Mas até um trovãozinho ele já fica com medo. Imagine se fosse fogo de artifício. Ele já ficaria com mais medo ainda. Então, muito obrigada pela sua participação. Convido a professora para ficar aqui ao meu lado, porque nesse momento a gente vai passar alguns telefones de contato que são importantes caso você perceba que alguém está soltando fogos de artifício e você pode fazer essa denúncia, porque a Guarda Civil Municipal de Mossoró está fiscalizando. Então, os telefones de contato são 153 ou 98631 7000. Você pode ligar 153 aí para fazer a denúncia. A Guarda Civil Municipal está fazendo aí a fiscalização e o outro telefone de contato é 98631 7000. Então, bora cuidar dos nossos animais de estimação, também das pessoas idosas, autistas e pessoas com deficiência. Lembre do recado, São João sem rojão. Eu volto com vocês. Obrigado, Yara, pelas informações. Um abraço para todo mundo e para o Abel também, né? Que está ali quietinho no colo. Bom, vamos